Fala galera, canal Meu Tricolor chegando nessa quinta-feira para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. Vamos falar da nossa classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar da grana que a gente ganhou. Vou te atualizar dos classificados, jogos que se encerram hoje, tá? E vamos falar sobre o assunto Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Sul-Americana. E claro, uma declaração importante para poder a gente debater aqui se Renato Gaúcho tem razão ou não tem razão. Te convido depois da vinheta para a gente fazer mais um conteúdo para o nosso canal. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Bom, hoje é quinta-feira, dia 22, um dia muito bonito aqui, muito abençoado, né, para todos nós, cara. E eu quero comentar com vocês aqui a respeito dessa nossa classificação. O Fluminense ontem venceu em Brasília, no Mané Garrincha, a Aparecidense de virada por 4-1 e no agregado 5-1, como tinha sido o primeiro jogo, 1-0, gol de Keno no Maracanã. Com essa vitória, Fluminense recebeu uma quantia milionária, tá, da CBF de premiação, R$3.638.250. E num total, desde a primeira fase, segunda até agora a terceira fase, o Fluminense já arrecadou na casa de 9,3 milhões de reais. Uma premiação já muito boa para o Fluminense. Só que a gente não quer parar por aí. A gente quer vencer as oitavas de final, a gente quer ir para as quartas, a gente quer avançar até onde der. A grande verdade é que se a gente puder ir rumo ao bicampeonato da Copa do Brasil e faturar mais de 100 milhões de reais, é algo simplesmente sensacional. Sem contar que a gente garante uma vaga diretamente na Libertadores do ano que vem e também a gente está classificado direto para a Supercopa do Brasil do ano que vem também para enfrentar o vencedor do Campeonato Brasileiro, tá? Então, queria estar trocando uma ideia com vocês sobre esse assunto, tá? Sobre outros assuntos também, mas queria te pedir a tua moral, a tua força. Não esquece do seu like não. Deixa o like, se inscreva no canal, tá? Comenta e também, se você puder, compartilha os nossos conteúdos, beleza pura? Vambora. Gente, ontem o Fluminense venceu, tá? Gol de Samuel Xavier e eu prestei muita atenção naquele gol. O gol sai de uma assistência de Paulo Henrique Ganso, que fez uma boa partida ontem, sabe? Tava errando alguns passos, mas depois se reencontrou com o jogo e deu assistência para o gol de Samuel Xavier e meteu um golaço de fora da área, ali de dentro da meia-lua, né? Uma pancada forte. Ganso, que na minha e na sua opinião, acredito, deveria chutar muito mais, porque tem qualidade de bater na bola, né? E tem muita possibilidade de ajudar o nosso Fluminense também com gols. Então, desde que voltou do seu problema, da miocardite, ele fez o seu primeiro gol na temporada 2025. E aí depois, Everaldo faz um gol e aí a gente termina o primeiro tempo com a vitória por 2-1 de virada. O Wellington Carvalho, da Aparecidense, ex-moleque de Xerém, já tinha aberto o placar e a Aparecidense fez um bom jogo no primeiro tempo. Essa é a grande verdade. Dentro desse primeiro tópico aqui que eu quero falar com vocês, o primeiro tempo, muitos de nós ficamos com aquelas perguntas que realmente elas nos indagam. Cara, nós vencemos, mas nós não convencemos. Mesmo tendo ganhado de 4-1 ontem e 5-1 no agregado, nós não convencemos. E aí, eu quero dizer para vocês aqui uma situação que eu acho que faz muito sentido, tá? O Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, ele disse que hoje em dia não tem mais jogo fácil. E, gente, a gente sabe, eu e você, nós somos torcedores, e eu tô aqui trocando essa ideia com vocês através do nosso canal, que todo mundo hoje quer entrar dentro de campo para poder dar o melhor, cara, da vida. Quanto que a Aparecidense talvez não tinha colocado de premiação para os jogadores tentar a classificação ontem contra o Fluminense? Com certeza, tinha feito muita, sabe, proposta boa para os atletas. Time de quarta divisão jogando contra o Fluminense de igual para igual. No natural a gente fala, isso não pode acontecer, não é verdade? É o natural. Só que não tem mais isso.
O time vai se impor, o time vai jogar bola, vai marcar firme, vai marcar com intensidade, vai te atacar com velocidade. É um negócio de louco, impressionante de louco. No Maracanã, o Fluminense tentou de tudo. O goleiro da Aparecidense fechou o gol. Então, eu acho que esse momento que a gente vem vivendo no futebol brasileiro, e eu não falo só do Fluminense, Renato Gaúcho deixou isso muito bem claro, tá? De todos os times, a grande verdade é, não tem ninguém dando show nesse momento. Não tem ninguém dando... O nosso rival, vamos falar do nosso rival? Não tô aqui engrandecendo não, mas eu acho que a verdade ela tem que ser dita. A gente sabe que o Flamengo, ele praticamente, com o investimento que tem, ele monta sempre 2 times. Só que mesmo o Flamengo, tendo altíssimos salários, altíssimos jogadores de qualidade, entendeu? O Flamengo também não ganha todo mundo. Perdeu aí, dentro de casa, no Maracanã, para um time estreante na Libertadores, Central Córdoba. Então, a gente tem que entender que, cara, futebol, hoje em dia, realmente está muito diferente. Se houve um tempo, e eu acredito que houve sim, antigamente, que você entrava, tu pegava um time pequeno e ganhava de 8, 9, como a gente bateu no Águia de Marabá, isso aí, cara, tá, tipo assim, muito pouco, entendeu? Depois a gente pegou o Caxias do Rio Grande do Sul, quanto é que foi na Copa do Brasil na segunda fase? 2-1. Então a gente quer ver espetáculo, a gente quer ver intensidade, só que o Renato Gaúcho, ele fez um pedido, e eu quero trocar essa ideia aqui com vocês aqui, tá bom? Eu acho que é importante, para ser muito sincero. Não conheço o Renato Gaúcho pessoalmente, mas eu acho que o que ele falou, eu acho que faz muito sentido a gente analisando e pensando com calma. Gente, a gente tem que analisar e querer as coisas com um pouco mais de calma. Não dá para se pedir muita intensidade, porque se você jogar com muita intensidade, você pode perder 2, 3 jogadores para a próxima partida, porque devido a agressividade do calendário do futebol brasileiro. A gente jogou ontem, se classificamos em Brasília 4-1, e sábado a gente vai jogar no Maracanã contra o Vasco. E depois a gente vai descansar um pouquinho, coisa de 3 dias, para enfrentar o Once Caldas no Maracanã também. Então assim, é jogo atrás de jogo, a gente precisa ter um pouco de calma para entender que nem sempre, tá? Ou quase nem sempre vai se poder dar espetáculo. Então ontem, por exemplo, ganhamos de 4-1. Foi um espetáculo? A partida talvez ela não tenha sido um espetáculo de domínio amplo do Fluminense, mas o resultado foi goleada. Então assim, a gente tem que ter realmente um pouco mais de calma na nossa análise. É claro que a gente não vai deixar de criticar, a gente vai ter, a nossa maneira de ver as coisas, entendeu? E também a gente tá livre, cara. Se não tá bom pra você, beleza, é a tua opinião e eu te respeito, entendeu? Mas a gente precisa, na minha opinião, evoluir e melhorar numa questão da nossa análise. Nós não estamos lá dentro, nós não somos profissionais. Se a gente estivesse jogando, a gente daria uma entrevista para o repórter assim, ó, gente, quem tá sentado no sofá olhando o jogo, pensa que é mole, mas não é mole, essa é a grande verdade. Então se a gente se colocasse lá dentro, a gente falaria o que realmente os caras estão falando. O Samuel Xavier ontem saiu no intervalo, por quê? Tava cansado, cara. Desgaste muscular, entendeu? E certamente ele vai ser o titular, talvez contra o Vasco no sábado. Então a gente tem que dosar um pouco com relação a isso, tá? Queria falar para vocês sobre os classificados. Já temos 10 e hoje saem mais 6 classificados para oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco passou do Operário no sufoco, nas penalidades. Então, Operário, um time de Série B, a gente sabe da dificuldade, entendeu? Os caras estão emparelhando muito. Então o Vasco teve dificuldade, mas passou. Atlético Paranaense passou pelo Brusque, 1-0 só. Tudo bem que o Atlético Paranaense está na Série B, também caiu, mas... E o CSA, que eliminou o Grêmio? CSA, time de... acho que está na 3ª divisão, né? Ou 2ª, não sei, eliminou o Grêmio. O São Paulo passou apertado em cima do Vila Nova. Vila Nova não, do Náutico. São Paulo passou apertado. O Retrô eliminou o Fortaleza. Fortaleza, do Vojvoda, 1ª divisão, está eliminado. Copa do Brasil, pro Retrô. O Fluminense passou, Bahia passou fácil contra o Paysandu. O Atlético Mineiro passou fácil no 2º jogo pelo Maringá. O Flamengo passou relativamente fácil contra o Botafogo de São Paulo. E o Corinthians passou apertado contra o Novo Horizontino, 2 jogos por 1-0. Hoje tem 6 partidas. Maracanã e Internacional, Vila Nova e Cruzeiro, Palmeiras e Ceará,
Capital e Botafogo, CRB e Santos, Bragantino e Criciúma. Então, hoje a Copa do Brasil ela conhece os seus 16, né? Conhece os mais 6 classificados e aí a gente vai ter os 16 classificados que vão fazer o chaveamento da oitavas de final. Fagner, quando que vai ser o sorteio da Copa do Brasil da oitavas de final? A gente ainda não tem a data, mas a CBF vai promover esse sorteio. Talvez já na semana que vem ela já vai dar uma data para marcar esse sorteio, para já marcar as partidas, os duelos e os confrontos da oitavas de final da Copa do Brasil, beleza? Então eu queria estar te passando essa informação, dizer para vocês que não tá fácil, essa é a grande verdade, que a gente, a partir do momento que a gente vai entendendo e aprendendo com o futebol, até mesmo para poder dar uma notícia para vocês com qualidade, a gente tem que ir evoluindo, sabe? Em nossos pensamentos, em nossa maneira de ver as coisas, porque a gente pensa que a gente vai encontrar facilidade, vai encontrar moleza. E na verdade, não tem tanta moleza assim. Até porque, o pessoal está falando, é o desgaste. A gente precisa estar cada vez mais se preparando para poder enfrentar cada jogo, sabe? Com muita intensidade. E tem intensidade do outro lado também. Então eu espero de verdade que a gente possa cada vez mais entendendo, aprendendo e amadurecendo com isso. Nosso Fluminense está classificado. Hoje, no momento, era o mais importante, né? Ontem, na verdade, a classificação para oitavas de final. E agora a gente vai para o próximo passo. Sábado tem o Vasco. E contra o Vasco é um clássico onde a gente não pode bobear, a gente não pode dar mole, a gente tem que jogar para poder vencer. A gente já perdeu para o Botafogo o clássico, agora a gente tem um segundo clássico, que é contra o Vasco da Gama. Então eu espero de verdade que a gente possa ter o apoio do nosso torcedor no Maracanã para poder fazer uma partida justa, bem competitiva e quem sabe ter mais competência para poder vencer essa partida no sábado e subir um pouco mais na tabela de classificação, uma vez que a gente vem de empate contra o Juventude no Alfredo Jaconi. E na quinta-feira, gente, Fluminense e Once Caldas no Maracanã. Uma vitória classifica o nosso Fluminense direto também para oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então o apoio da nossa torcida é fundamental, beleza? Então eu queria estar passando para vocês esse conteúdo aqui no canal Meu Tricolor, dizendo que a gente tá no caminho, a gente está indo, né? E a cada dia buscar essa evolução, buscar essa melhora. Acredito que a gente está aqui nessa jornada para poder aprender todo mundo junto. Mas a gente sempre espera um Fluminense sempre melhor, com mais qualidade. E vamos aguardar para poder ver aí essa janela de transferência, o que o Fluminense, através da presidência, nos proporciona de reforços para que a gente possa dar continuidade a quem sabe conquistar grandes títulos na temporada 2025. Tamo junto, um grande abraço, beijo no teu coração, saudações tricolores e até o próximo conteúdo. Valeu, galera!